Olá jovens, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Como ler romances? Essa é uma boa pergunta. Talvez você já tenha o hábito de leitura de uma variedade de gêneros textuais literários, como romance, poema, conto, novela, peças teatrais, né, que é o texto dramático. E existem maneiras de você abordar, né? Na verdade, cada um deles tem uma técnica ou uma maneira própria de ler. Você não vai ler, por exemplo, um texto narrativo da mesma maneira que você lê um texto poético. Sabendo disso, eu postei hoje para vocês um guia de leitura clássica do romance, cujo título é Como Ler um Romance. Portanto, é um material de apoio, são dicas de como você pode ler o gênero textual romance. Pertence a qual escola literária seja. Por exemplo, existe o romance o romance romântico, isto é, o gênero literário romance que foi escrito durante o período romântico, assim como o período realista, naturalista, modernista e por aí vai. Agora, qual é a diferença desse guia de leitura que eu postei para vocês? Ele é um guia de leitura clássico, ele ensina como se desenvolveu lá no período da Idade Média a maneira clássica de ler livros. Então ele é adaptável para a leitura de grandes obras, inclusive as obras que você está lendo agora, sejam elas aquelas obras indicadas pela escola ou aquelas de sua escolha pessoal. Ele se divide em 3 níveis, que é o chamado nível gramático, nível retórico e nível lógico. Então vale a pena você fazer a leitura desse guia, além de você aprender como ocorre, né, a leitura clássica. Você também vai fazer uma revisão sobre os principais aspectos do gênero literário romance. É importante você saber disso porque, só uma observação, digamos assim que o avô do romance, ou a origem dele, né, ou antes dele estava o chamado romance, ou, melhor dizendo, a poesia épica. Os personagens eram grandes heróis. Aqui nós temos a Ilíada, mas a partir de Dom Quixote de la Mancha vai surgir um novo gênero literário, em que o personagem já não é um herói que é um filho, um descendente dos deuses ou um semideus, mas é uma pessoa comum. Embora o Dom Quixote ele seja uma espécie de sátira, né, aos romances de cavalaria, que para o nosso estudo equivalem ao período do trovadorismo português. E é claro, ele vai se desenvolver, esse gênero literário romance, ele vai se desenvolver com bastante maestria no período do romantismo. Daí nós chamamos de romance romântico. E daí também, como os personagens costumavam ter histórias de amor, às vezes trágica, a palavra romance e romantismo assumiu também outras conotações, como o do amor, da paixão, do sofrimento, da idealização, desilusão, ou da exploração da criatividade. Então fica aí a dica, bons estudos, boa leitura. Qualquer dúvida, mande a sua dúvida no fórum, no GR8, ou então por e-mail. Deus abençoe você, bons estudos, até mais.